Vamos lá, mais uma vez, povo de Deus, feliz sábado. Tá todo mundo bem aí, né? Tem gente que ficou fazendo piada ali, pastor, tem tempo que eu não te vejo. Por incrível que pareça, uma das igrejas que eu mais estive presente durante esse período foi aqui. A questão é que você não me viu só dia de sábado. Eu estive aqui no sábado, estive aqui numa quarta para fazer a apresentação do Wigley. Estive aqui no domingo para assistir o ancião Wesley pregando, avaliá-lo. Estive aqui durante a semana de oração vendo o nosso irmão Luiz Fontes, né? Para poder pregar. Então eu estive aqui muitas vezes, mas se você não me viu foi por um motivo. Você não estava aqui, tá bom? Mas a gente vai ajustando, fazendo de tudo para poder estar presente. Deixa eu chegar um pouco mais para trás para vocês me verem. É muita igreja, irmão. É muita igreja. A gente pensava que era 22, mas na verdade somos 25. E a gente está nessa correria para poder atender a todo mundo. Só para vocês terem ideia, vou terminar aqui e já vou correr para um outro local, uma roça, que fica a 75 quilômetros daqui. Não vou nem poder esperar o almoço. É a vida de pastor, entende? Já vou para lá, aí vou dormir lá, no outro dia volto, tenho um treinamento aqui para as mulheres e depois já vou partir para Jaguaribara para poder fazer Santa Ceia. Quem quiser ser pastor, venha para o nosso time. Ô filho de Jesus, ei, cada um, esquece, tá bom? Então veja, é muito corrido, mas a gente vai dando o nosso melhor para poder proporcionar o melhor para Deus, tá bom? Abra sua Bíblia aí no livro de João, capítulo 6. João, capítulo 6. Enquanto você abre, deixa eu só reforçar aqui o convite que o Wesley fez, certo? De 13 a 23 vai estar a equipe aqui do Projeto Canaã. É uma equipe que vem sempre com profissionais para atender exclusivamente os membros da igreja. Não é um projeto que vai atender a comunidade, o bairro e a cidade. Eles vêm para poder atender irmãos da igreja. Aí durante esse período de 13 a 17, tem uma mini semana de oração com oradores de diversos lugares do Brasil. E a pessoa que eu escolhi para vir fazer aqui na Central é uma oradora muito boa, que está vindo lá do estado do Piauí. E aí a ajuda que a gente pede da igreja é que vocês estejam presentes junto com a gente durante esse período, tá bom? Iríamos trazer o projeto todo para cá, mas como a igreja ainda está passando por um processo de construção, não seria tão ideal deixá-los acomodados aqui. Por esse motivo, aí a gente levou para Cidade Alta, porque é um lugar que fica mais próximo daqui, para a gente conseguir atender as igrejas mais perto do nosso distrito, tá certo? Dito tudo isso, João capítulo 6, versículo 66. Todo mundo achou? João capítulo 6, versículo 66. Todos encontraram? Diga amém. Amém. Tendo encontrado, deixa a tua Bíblia aberta, feche os teus olhos e vamos falar com Deus. Oremos. Querido Deus, maravilhoso Pai, tua palavra está aberta, Senhor. Fala conosco, pois nós queremos te ouvir e sairmos daqui com a certeza do encontro contigo e da nossa salvação, em nome de Jesus. Amém. Amém. João 6, versículo 66 vai dizer: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Veja só, a Bíblia deixa relatado que em muitos momentos onde Jesus precisava dos seus seguidores, muitos deles estavam dispersos, espalhados em diversos lugares. A gente vai ver no momento que Jesus pediu para que os discípulos orassem por ele, pelo seu ministério. Jesus foi orar e quando ele voltou, todos estavam dormindo. No momento de maior dificuldade de perseguição a Jesus, você vai perceber que os discípulos, eles se espalharam, não estavam todos concentrados no mesmo lugar. E dentre
tantas realidades, hoje nós vamos focar na de uma pessoa em específico, que era Judas. Judas e o famoso beijo da morte. Veja, Judas era um dos discípulos mais capacitados que tinha. Judas, ele era formado em letras, só para você ter ideia. Judas era um homem muito eloquente. Judas sabia falar bem. Judas sabia se comunicar com as pessoas. Judas era um grande administrador financeiro. E prova é que Judas era o tesoureiro dos discípulos. Só que Judas, como todo e qualquer ser humano, também tinha os seus defeitos. E que infelizmente no projeto da sua caminhada com Cristo, acabou atrapalhando o seu ministério. Pode passar até o controle chegar aqui para mim? Pronto, vamos lá. Veja só, Judas é mencionado em muitos detalhes como um personagem muito bom. E eu vou provar isso para vocês. Como eu falei, Judas tinha formação. Quer ver um grande detalhe? Vamos lá, da história. Deixa eu ver aqui. Tem quantos anos, Yasmin? 12? Está nova. Vai chegar seu momento. A irmã tem quantos anos? 35? Pronto, está com idade. Agora veja. A senhora já curou alguém? Não. Já ressuscitou alguém? Não. Já pregou para uma multidão de pessoas? Não. Já batizou várias pessoas? Não. Veja, Judas fez tudo isso. Judas curou, porque quando Jesus enviou os discípulos de 2 em 2, Judas recebeu o poder do Espírito Santo para poder curar. Judas curou, Judas pregou, Judas batizou pessoas, sim. Judas fez muito mais coisas em termos missionários do que nós fazemos. Eu, como pastor, tenho o privilégio de batizar, mas até então eu não consegui curar ninguém. Até então eu não consegui ressuscitar nenhuma pessoa. Então veja, Judas, em termos de trabalho missionário, fez muito mais do que cada um de nós. Agora a pergunta que eu faço é: por que nós nos sentimos melhores que ele? Se eu perguntasse agora, como cristão, em que você é melhor que Judas? Porque você vai me dizer assim: ah, pastor, mas eu não traí Jesus que nem Judas traiu. Será? Porque veja, a nossa traição para com Deus e para com Jesus é a questão do pecado. Você peca? Sim ou não? Então você está traindo Jesus. Porque o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento onde nós precisamos ser constantemente fiéis. E toda vez que cometemos um pecado, estamos traindo ao nosso Deus. Então veja, em muitos quesitos, Judas, por mais difícil que seja de aceitar, era melhor do que a gente. Judas andou lado a lado com Jesus, testemunhou os milagres de Jesus e pôde operar milagres também. Mas, pastor, então qual seria a diferença entre mim e Judas? Daqui a pouco a gente vai descobrir, tá bom? Deixa eu só ver se agora vai passar. Pronto, vamos lá. Agora veja, uma coisa que nós podemos aprender com Judas. Judas esteve bem pertinho de Jesus. Imagine você ter o privilégio de ser um dos discípulos de Jesus, estar constantemente com ele, andar lado a lado com ele por 3 anos e meio, você poder ver Jesus operando milagres, devolvendo a visão aos cegos, Jesus fazendo os coxos andarem, mortos ressuscitarem. Eu ficaria maravilhado e acredito que você também ficaria. E Judas provavelmente ficou. Judas viu muita coisa. Eu queria ter visto Jesus pregando o sermão do Monte das Oliveiras. Eu não vi, Judas viu e ouviu. Mas sabe qual foi o grande problema? Judas ouviu sermões, mas não se rendeu. Viu milagres, mas não creu plenamente. Ele andou com Cristo, mas nunca morreu para si mesmo. E Judas nos ensina muitas lições nessa vida. O maior perigo da vida cristã não é estar longe, é estar perto demais e ainda assim perdido.
E isso nos ensina, porque o fato de você estar na igreja não quer dizer que você está salvo. O fato de você vir para os cultos não quer dizer que você está salvo. O fato de você cantar, de você pregar, de você orar ou fazer alguma coisa na igreja não é representatividade de salvação, porque isso é uma questão de relacionamento. Porque tem muita gente que vem para a igreja, assiste o culto, faz as coisas na igreja, mas quando sai da igreja é uma outra pessoa. Marido bate na esposa, esposa trai o marido, os filhos são completamente revoltados, transtornados. Uma família toda desestabilizada. Na igreja é tudo bonitinho, sentam juntos, ficam quietos, mas quando o culto acaba e volta para casa, volta tudo ao normal. Então, assim como Judas, muita gente ainda não entendeu que estar perto de Jesus não é o ponto final da nossa salvação. É necessário ter relacionamento. É necessário ter relacionamento e intimidade. A verdade que não transforma, ela endurece. E hoje a gente tem muita dificuldade com isso. Sabe por quê? Porque ninguém gosta de ouvir repreensão. Hoje, muitos pastores têm pregado o sermão coach, só aquele motivacional. Não pode mais falar o que é errado, porque senão vai magoar alguém. Entende? Não pode mais chamar o pecado pelo nome, porque é um escândalo. Não pode mais falar aquilo que deve ser feito, que é correto, porque alguém vai acabar se magoando. Tem uma frase que diz assim, ó: antigamente, quando o pastor falava e fazia um sermão de repreensão, as pessoas mudavam. Hoje, as pessoas mudam, mas de igreja. Ninguém quer ouvir mais nada. Ninguém quer ouvir mais nada. Se o pastor fala, ele é ruim. Se o líder da igreja fala, não presta. Então veja, Judas teve um líder perfeito, mas nem isso foi suficiente para poder transformá-lo. Então o que a gente pode compreender com isso? Nem todo aquele que caminha com Cristo caminha para Cristo. Você precisa ter intimidade com Deus, relacionamento com Deus. E não é só de ver, não é só de contemplar, de olhar, mas é de senti-lo. E você sentir prazer em estar na presença de Deus e de buscá-lo constantemente. A queda de Judas não foi um evento, foi um processo. Tem muita gente que pensa assim: ah, mas Judas só cometeu um erro na vida, que foi trair Jesus ali pelas 30 moedas de prata e dar um beijo no rosto de Jesus. Não. Ninguém se afasta da igreja por causa de uma situação que aconteceu. Ninguém se afasta da igreja por causa de um momento. Entendeu, Samuel? Ninguém se afasta, Samuel, da igreja por causa de um único momento ou uma única situação. A pessoa se afasta da igreja porque já vinha há tempo se esfriando. E a pessoa só espera uma situação, que é conhecido como a gota d'água, para poder literalmente sair. E fica usando aquilo ali como desculpa para tentar encobertar o seu esfriamento espiritual. Aí vem as pequenas concessões, pecados tolerados, motivações erradas escondidas. A pessoa vai ali permitindo algumas coisas. Não, mas isso aqui é coisa simples, não tem problema. Isso aqui não faz mal usar. Eu vejo tanta gente usando. E você vai se convencendo de que algumas coisas não tem problema fazer, porque muita gente já faz. E aí você vai começando aos poucos, até não conseguir perceber mais o quão distante você está de Jesus. Os evangelhos nos mostram como foi todo o processo da vida de Judas para chegar até o ponto que ele chegou. Mateus e Lucas vai apresentar Judas como uma pessoa gananciosa, desviava recursos dos discípulos, o dinheiro que era para investir na pregação do evangelho e no ministério, ele queria que fosse aplicado para outras coisas. Ele sempre estava questionando o porquê de algumas coisas e de valores. João já vai apresentar ele como uma influência satânica,
aonde mostra que ele foi... Vocês três aí, ó, senão eu vou separar, vou botar cada um num canto, entendeu? Agora é o momento que o pastor está pregando e vocês vão escutar, beleza? Então veja, João vai apresentar Judas já como uma influência satânica, aonde mostra ele todo usado por Satanás e sua vida sendo conduzida por ele. Marcos vai apresentar como uma hipocrisia espiritual. Judas andava com Jesus, via as coisas, fazia as coisas, mas nada daquilo o transformava de verdade. Tem gente que na igreja é feito placebo. Você está ali todo motivado, empolgado por causa de um evento, por causa de uma programação, mas quando todo aquele oba-oba acaba, volta para a realidade e vem aquela mornidão espiritual. Tem gente que na igreja é só motivado por eventos. Tem gente na igreja que é só motivado por alguma coisa específica. Alguns por um relacionamento, alguns pelo cargo. E quando não tem mais isso que está tão acostumado a ter, faz o quê? Esfria na fé. Então perceba, não é de uma vez só que a pessoa se afasta da igreja e perde essa intimidade com Jesus. Ele não caiu de repente. Ele foi se afastando silenciosamente, até que o coração se tornou território inimigo. E cuidado, irmãos, porque você pode se esfriar aos pouquinhos e daqui a pouco o teu coração virar um território do inimigo. E você ficar só aguardando alguma situação para usar como desculpa para poder sair. Vamos lá, veja. Quando o que é sagrado é profanado, nós temos a visão e o entendimento que o beijo é algo maravilhoso. E eu não estou falando apenas só de beijo de relacionamento de casal. Tem os pais que beijam os filhos, tem as amizades que ali um cumprimenta o outro e dá um beijo na bochecha, um beijo na testa, como um sinal de afeto e de carinho. A gente entende que normalmente pessoas que amam e gostam fazem o quê? Beijam. Não é assim que nós acreditamos? A gente entende que quem ama e gosta, beija. Só que Judas revolucionou tudo isso. Porque aquilo que era um símbolo de algo sagrado, ele utilizou para se tornar em algo profano. No Getsemane, Judas entrega Jesus com um beijo. O gesto mais íntimo usado para a mais sombria traição. E para piorar tudo, Judas, quando beija o rosto de Jesus, ele ainda profere uma palavra que nos mostra que muitas pessoas são equivocadas ao pronunciarem. Judas chama Jesus de amigo. Na caminhada da tua vida vai ter muita gente que vai dizer que é teu amigo e é usado pelo diabo. Porque vai ter pessoas que vai dizer que é teu amigo e vai te influenciar para coisas que não vai te edificar espiritualmente. Tem pessoas que vai dizer que é teu amigo, que vai estar contigo para o que der e vier, para qualquer coisa, para qualquer situação. Mas vai te oferecer coisas que vai te afastar de Deus. Vai te chamar para ir para lugares que Deus não quer que você esteja lá. Então veja, na mente de Judas, ele estava fazendo algo porque amava Jesus e porque era amigo de Jesus. Ele queria acelerar o processo. Judas acreditava que Jesus era o Filho de Deus. Porém, Judas queria um Jesus político. Judas queria um Jesus que derrotasse todo o Império Romano e ele fosse constituído rei, porque Judas seria não só agora tesoureiro dos discípulos, ele seria tesoureiro de toda uma nação. Tem gente que também faz planos na igreja. Tem gente que cria projetos, mas nem sempre é a vontade de Deus. Agora veja, o fato de Judas beijar a Jesus e chamá-lo de amigo, isso nos revela algo muito profundo. Deus continua oferecendo graça, mesmo quando o coração já está decidido a rejeitá-lo. Mesmo você insistindo no pecado, mesmo você querendo se afastar de Deus, ainda assim, Deus está decidido
a aceitar você, mas para que você seja transformado. Não foi o beijo que matou Jesus Cristo. O beijo apenas revelou quem Judas havia se tornado. Jesus não foi morto porque Judas foi lá, deu um beijo e os romanos prenderam Jesus ali. Não foi. Alguém teria que de alguma forma conduzir Jesus para que ele fosse morto. Judas só se permitiu ser o instrumento de Satanás que fez com que aquilo acontecesse. Agora veja, o maior perigo da fé não é negar Jesus com palavras, mas traí-lo com atitudes disfarçadas de devoção. Já viu aquelas pessoas na igreja que falam assim, eu vou lá repreender aquela pessoa porque a pessoa precisa ouvir e Deus disse para mim que eu tenho que falar. Na mente da pessoa, ela está sendo uma pessoa devota a Deus e que está fazendo a vontade de Deus. Quantas pessoas não já magoaram outros dizendo que estavam fazendo em nome de Jesus? Quantas pessoas não já afastaram membros da igreja dizendo que estava fazendo em nome de Jesus? Porque a gente não entendeu que Judas, ele estava traindo Jesus com suas atitudes disfarçadas de devoção. Na mente dele, ele estava ajudando a Jesus. E não foi nada disso que aconteceu. Muitas pessoas pensam assim, Judas foi predestinado para trair Jesus. Não teve nada disso. A profecia dizia que alguém iria traí-lo, mas não estava escrito dizendo que seria Judas. Poderia ser qualquer pessoa. Mas ele só foi infeliz em permitir que aquilo acontecesse. E veja, Judas, ele foi cabeça dura, como diz o ditado. Ele rejeitou as advertências, ignorou as convicções e ele resistiu à graça. Jesus tentava de tudo fazer com que Judas se transformasse de verdade. Depois de tudo aquilo que ele fez, ele foi lá e sentiu um remorso. Ele sentiu um remorso muito grande, que ele ficou se perguntando, e agora o que foi que eu fiz? O meu plano não era esse, a minha vontade não era essa. Judas estava pensando que quando os romanos fossem prender Jesus, os anjos desceriam do céu e destruiriam todo o exército romano. E quando ele viu que o seu plano deu errado, ele sente um remorso muito grande. Aí alguns se perguntam, pastor, qual é a diferença entre remorso e culpa? É muito simples. Quando você está com remorso, você olha para a sua culpa. Quando você está com remorso, você olha para a sua culpa, porque você planejou algo que não aconteceu como você queria. Isso é remorso. E qual é a diferença para quando eu estou arrependido? Quando eu estou arrependido, eu olho para Deus. Então sempre lembre disso. Remorso, você olha para a sua culpa. Arrependimento, você olha para Deus. Porque quando você está arrependido de verdade, você entende que você precisa passar por uma mudança e que só Deus pode te proporcionar. Judas não entendeu. Agora veja. Pronto. Lições de tudo isso que nós nunca podemos, sob hipótese nenhuma, ignorar. Veja, é possível servir a Deus externamente e ainda estar perdido internamente. Você vem para a igreja, você tem cargo, você canta, você prega, você ora, você faz tudo, mas internamente você está perdido, porque não há um relacionamento íntimo e verdadeiro com Deus. Veja, a convivência com o sagrado não garante transformação espiritual. Você está aqui, você ouvir bons sermões, ouvir boas músicas, isso não está dizendo que você está completamente transformado. Pequenos pecados alimentados hoje se tornam grandes tragédias amanhã. Você está alimentando um vício pequenininho, porque para você é algo muito irrisório. Não tem problema usar isso, não tem problema fazer aquilo. E quando pensa que não, você já está completamente perdido. A graça rejeitada repetidamente endurece o coração.
Judas prova que o maior fracasso espiritual não é cair, é resistir à transformação. Você pecar, infelizmente, é normal, acontece, porque todos nós temos tendências para o pecado. Agora, você ficar resistindo para não permitir que o Espírito Santo lhe transforme, aí já é uma decisão muito ruim para a sua vida. O beijo que Judas deu em Cristo não foi o início da traição, foi apenas a revelação de um coração que já havia se afastado de Deus há muito tempo. É possível que tenha pessoas que estão na igreja há 10, 20, 30, 40 anos, mas o coração ainda não é de Deus. Tem pessoas que vêm para a igreja já no modo automático. Você já sabe que sábado de manhã você vai ali, toma banho, os que tomam, veste a roupa e vem para o culto. Dia de domingo você está cansado. Dia de quarta você está cansado do trabalho. Perceba que o maior papel de Satanás nos últimos dias é tomar teu tempo. Porque se você estiver tão cansado do trabalho, se você estiver tão ocupado com os outros afazeres, você não vai ter tempo para Deus. E aos poucos você vai esfriando, desanimando e desistindo da fé. Mas sabe qual é o mais magnífico disso tudo? É que Jesus não desistia de Judas. Jesus não deixou de chamar Judas para ser seu discípulo, mesmo sabendo que Judas iria trair. Jesus não deixou de amar a Judas, mesmo sabendo das suas tendências. Jesus não deixou de amar Judas, mesmo sabendo do coração que ele tinha. Porque todos nós também temos um coração ruim, e mesmo assim Jesus insiste em cada um de nós. O maior problema é só quando nós rejeitamos tudo aquilo que Deus quer fazer por cada um de nós. Deus quer salvar a todos nós. Deus quer transformar a cada um de nós. Mas tem pessoas que têm dificuldade em receber a ajuda de Deus. Tem pessoas que colocam limites para a sua vida. Tem pessoas que falam assim, olha, isso aqui para mim não dá para suportar. Tem gente que não pode ouvir nada, nenhuma crítica da igreja, que já quer sair, se escandaliza. Tem gente que não pode passar nenhuma provação na sua vida, porque pensa que Deus não ama, que é excluído e rejeitado por todos e quer sair da igreja. Pode aumentar só um pouco? Eu vou terminar contando essa história. Eu não sei quantos já conhecem essa jovem. Seu nome, Noélia Castillo. Noélia Castillo passou por um momento muito ruim na sua vida. Ela foi abusada. Ela sofreu abuso, estupro. E ela ficou completamente transtornada depois disso. Ela não conseguia aceitar o fato de ter passado por todo aquele processo doloroso e ruim na sua vida. Então o que ela decidiu? Tirar sua própria vida. E ela tentou, mas não conseguiu. E nessa tentativa ela passou por um processo tão doloroso que ela acabou ficando paraplégica. E ela andava unicamente de cadeira. Até que um dia ela decidiu tomar a seguinte decisão. Ela falou, eu quero morrer. E eu vou fazer isso de uma forma legal. E ela pediu autorização no seu país para que ela pudesse aplicar a eutanásia. Para os que não sabem, a eutanásia é uma injeção que é aplicada no corpo e você morre, aparentemente sem sentir nenhum tipo de dor. Isso é permitido em pouquíssimos países do mundo, até então em apenas 6 países. E no país dela é permitido, na Espanha. E ela pediu para que desse autorização para que ela pudesse morrer. E ela foi para um tribunal. Mas sabe quem também foi para o tribunal? O pai dela. Ela de um lado e o pai do outro. Ela pedindo para morrer e o pai dizendo que não tinha autorização para ela poder fazer isso. E o pai foi lá e entrou com uma ação contra a própria filha. A filha querendo morrer e o pai querendo salvar. E a primeira instância a filha ganhou. O tribunal permitiu que ela tivesse autorização para poder aplicar a eutanásia. Só que o pai fez o quê? Recorreu. E enquanto está recorrendo, não pode haver um veredito final.
E aí o pai recorreu uma vez, aí ela ganhou de novo, o pai recorreu duas, ela ganhou, o pai recorreu 3, para encerrar, o pai recorreu 5 vezes. E ela tentava fazer isso desde 2024. E ela falava assim: olha, eu não vejo sentido em viver. E o pai falou: minha filha, pelo amor de Deus, não faz isso. Seu pai tirou, para com essa loucura. E ela falou: eu não aguento mais o sofrimento que eu estou sentindo no meu coração e na minha vida. Eu não vejo um propósito para isso. Quando chegou na 5ª instância, o tribunal do país da França concedeu a ela o direito de ela aplicar a eutanásia e tirar sua vida. E quando foi na quinta-feira desta semana, quinta-feira, dia 26, Noélia Castillo morreu, aplicando a eutanásia, tirando a sua própria vida. Uma jovem linda, não? Nova, tinha apenas 25 anos de idade. Mas o que Noélia Castillo não entendeu era que, por mais que ela estivesse sofrendo aqui neste mundo, Deus tem algo muito maior e melhor para a vida dela. E esse é o problema que o povo da nossa igreja às vezes não entende, que os adolescentes não entendem, que a juventude não entende. Ah, mas o mundo é melhor, eu não estou suportando esse sofrimento que eu estou passando. Veja, Deus tem algo muito maior e melhor para a tua vida. Amém. Mas sabe o que é o mais triste? É que não é só Noélia Castillo que estava desistindo da vida dela. Tem gente na igreja que também está desistindo da sua vida espiritual, de poder ter o privilégio de passar a eternidade com Deus. Tem gente que vem para a igreja, mas está fumando em casa escondido. Tem gente que vem para a igreja, mas está bebendo em casa escondido. Tem gente que vem para a igreja, mas está assistindo pornografia em casa escondido, ouvindo músicas que não edificam a vida e nem transformam o coração, assistindo coisas que Jesus não assistiria com você. E você acha que no final das contas Maria Castillo era pior? Não é. Ela só colocou um ponto final na vida dela e disse: isso para mim não dá. Ela desistiu daquilo que a graça de Deus podia fazer na vida dela. Tem gente que não entendeu, que pode estar que nem ela e que nem Judas, frustrado com a igreja, porque a igreja tinha que ser diferente. Não é. Se eu tivesse no cargo, eu faria assim, eu faria assado, porque a igreja tinha que se comportar dessa forma. A igreja perdeu sua identidade, a igreja perdeu os princípios. Será que o problema está na igreja? Tem gente que está desistindo de Jesus muito. A história de Judas não é apenas sobre traição, nunca foi nem nunca será. É sobre proximidade sem rendição. Ele teve tudo, oportunidade, ensino, convivência com o próprio Cristo, mas perdeu tudo porque nunca entregou tudo. O coração de Judas nunca pertenceu a Jesus por completo. Volta e meia ele se desviava para alguma coisa. E a pergunta final que eu deixo para vocês é: muita gente se pergunta assim, quem foi Judas? Essa pergunta principal não é essa, não é quem foi Judas. A pergunta é: existe algo de Judas dentro de você? Será que assim como Judas você não está atraindo Jesus com suas atitudes, palavras, pensamentos e ações? Será que você não tem traído a Jesus com as suas escolhas que você faz durante a semana? Que já, quem sabe, venha fazendo há um bom tempo. Jesus quer transformar cada um de nós. Amém. E o principal de tudo, Ele quer nos levar para o céu. E bem diferente de Judas, teve uma pessoa que decidiu seguir um rumo diferente. Lembra que lá no início eu falei qual seria a grande diferença entre Judas e nós? Já que Judas fez tanta coisa que nós nunca fizemos. A única diferença entre Judas e eu, entre Judas e você, é a oportunidade de ter um final
diferente. Só isso. Judas teve Jesus, eu e você temos. Judas conviveu com ele, eu e você temos a oportunidade de conviver e sentir em nosso coração. Judas pregou, fez milagres e tantas outras coisas. A única diferença entre ele e nós é que ele tomou a decisão final da sua vida completamente errada. E eu e você temos a decisão de tomar uma decisão completamente diferente. E nesta manhã o Rouvier disse para Deus que ele não quer ter o final do plano de Deus, mas que ele quer ter seu nome escrito no livro da vida e ter toda a sua vida conduzida pelo Senhor. Vem cá, Rouvier. Rouvier Davi, Rouvier, nome francês, sobrenome, Rouvier, nome francês, derivado do carvalho, coisas próximas, pessoas que se aproximam. Rouvier, você é um jovem, você tem muita coisa ainda pela frente, muitas decisões para tomar, mas nunca se esqueça de algo, que todos os dias quando você acordar, você se lembre que quem te permitiu essa oportunidade foi Deus. Então vá bater um papo com Ele e agradecer por tudo que Ele fez. Amém. Todos os dias antes de você dormir, e lembre que quem te protegeu durante o dia foi Ele. E nunca durma sem antes falar com Deus. Que você tenha Deus no seu acordar e no seu dormir. E todas as outras coisas, fica tranquilo, que Deus é quem vai com você. Tá bom? Eu vou te fazer 3 perguntas e a cada pergunta que eu te fizer, você responder, a igreja responde dizendo amém. Isso se a sua resposta for sim, tá bom? Rouvier Davi, é o desejo do seu coração ser membro da igreja adventista, entendendo que existe Deus Pai, Filho e Espírito Santo e que eles trabalham com o único propósito que é salvar a sua vida? Sim. Amém. É o desejo do seu coração obedecer à lei de Deus, principalmente os 10 mandamentos que foi escrito pelo próprio dedo de Deus? Sim. Amém. É o desejo do seu coração ser batizado nas águas através da imersão, sendo batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como Jesus foi e deixou o exemplo para que nós pudéssemos seguir? Sim. Amém. Nesse momento agora eu teria o privilégio de poder batizar o Rouvier. Mas eu não vou entrar dentro do tanque batismal sozinho com ele. Eu vou entrar dentro do tanque batismal e vou levar para dentro do tanque agora as pessoas que contribuíram para que o Rouvier tomasse essa decisão. Vem cá, Samuel, vem cá, Marquinhos. Eles vão entrar dentro do tanque batismal agora comigo. Eles vão poder ver de perto o resultado de quando nós nos permitimos ser usados por Deus, pelo Espírito Santo, para transformar a vida de outras pessoas. O Samuel um dia convidou o Rouvier para poder vir para o clube de desbravadores. E ele aceitou. E daquele dia em diante a vida dele nunca mais foi a mesma. O Rouvier tinha dúvidas e permanecerá tendo muitas. Ele é muito novo. Mas durante esse processo o Marquinhos foi tirando as dúvidas do Rouvier e esclarecendo para ele que Deus o ama acima de todas as coisas. Eles estarão comigo dentro do tanque batismal. E eu espero que, quem sabe, na próxima oportunidade seja você lá dentro comigo, para poder presenciar a pessoa que você vai trazer aos pés de Jesus. Eu vou pedir que a igreja conduza esse momento enquanto nos dirigimos até o tanque batismal. Que Deus seja louvado pela tua vida e que você tenha um final espetacular. E quando Jesus Cristo voltar, a gente possa estar acampando lá nas mansões celestiais junto com Jesus. Bom? Vou para o tanque batismal, a igreja conduz aí os momentos da seguinte.
Amém? Estava perguntando aqui para o Rouvier se ele está nervoso. Ele estou um pouquinho, pastor. Fica tranquilo que é normal. Eu só acho que a água está quentinha. Eu já tive em lugares que a água estava bem fria. Mas o mais importante é a decisão que o Rouvier está tomando. Eu queria convidar os desbravadores para que ficassem aqui perto, né? Ficasse aqui próximo. A mãe do Rouvier, pode vir a família prestigiar esse momento aqui de pertinho. Só vou pedir para que vocês fiquem nas laterais, para que a congregação possa presenciar esse momento também, tá bom? Oi? Ah. Parabéns, meu filho. Viu? A melhor decisão que um jovem adolescente pode tomar é seguir uma vida completamente ao lado de Jesus. Eu vejo tantos jovens se afastando. Eu tenho uma mãe aqui no distrito que está desesperada. Me manda mensagem direto, porque o filho dela está no mundo das drogas e é ameaçado de vida. O filho dela tem 16 anos de idade. Eu vou ver aí. Outra parte está tomando a decisão de seguir uma vida completamente ao lado de Jesus. E que Deus te conserve assim até o último dia da sua vida, até Ele voltar e todos nós irmos para as nações celestiais, tá bom? Rouvier Davi, seguindo as ordens do Mestre, para a remissão dos teus pecados e uma nova vida em Cristo Jesus, para que você nunca mais seja a mesma pessoa, mas para que teu nome seja escrito no livro da vida. Amém. E que muito em breve todos nós possamos estar nas mansões celestiais, seguindo as ordens do Pai. Eu o batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e a igreja diz: Amém! Não acabou ainda, e a gente vai ter um momento muito especial agora. O Rouvier vai receber o PIN de batismo, e não sou eu que vou colocar no uniforme dele. Vai ser um amigo que um dia fez um convite, que era Jesus que o estava chamando, e ele aceitou. Só que o amigo Samuel pediu para falar algumas palavrinhas antes, e a gente vai conceder essa oportunidade para ele. Testando. Deus botou você na minha vida. Eu sabia que quando eu te conheci, Deus tinha dado uma missão, que era levar você para o desvio e trazer você para a igreja. Amém. Eu quero dizer que você não foi só um amigo, foi um irmão para mim. Amém. O filho coloca o PIN, o pai entrega o kit e a família fica como os orientadores do Rabino até que Jesus volte. Amém. Bênção, Deus abençoe glorificado. O Rouvier vai estar lá na porta para poder cumprimentar a todos. Não serei eu que irei cumprimentá-los nessa manhã. Acredito que muito melhor do que o pastor na porta é a pessoa que acabou de ter seu nome registrado no livro da vida.
Que Deus abençoe a todos, que nós possamos ter um sábado abençoado e de festa, porque foi isso que aconteceu aqui. Mas assim como você está, vamos só falar com Deus para encerrar? Oremos. Querido Deus, maravilhoso Pai, que somos gratos por tudo que aconteceu nesta manhã, Senhor. Porque nesta manhã, neste lugar, houve salvação. Que a Tua igreja continue com esse espírito missionário, para que muito em breve todos nós possamos contemplar o Senhor face a face. Permanece conosco, conduz a nossa vida. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.